Eu quero fazer um esclarecimento, inclusive, eu não sei se vai ser fácil encontrar, produção, eu não vou ler o texto aqui, tá? Eu só quero indicar para que vocês leiam um texto do professor Olavo de Carvalho explicando o que é ideologia. Porque esse papo de que é ideológico, isso aqui é ideológico, isso aqui é ideológico, a própria direita fala, não, a gente precisa de uma pauta ideológica. Pois é, não usem esta bosta de termo. Não usem isso, pelo amor de Deus. Há um texto do professor Olavo de Carvalho explicando o que é ideologia. Ideologia, por natureza, é algo que destrói a sua capacidade de percepção da realidade. Ótimo. Deve ser isso aí mesmo, do mito à ideologia. Deve ser isso aí. Que ele explica bem o que é a ideologia, por que a ideologia é algo ruim. Se for isso aí, ótimo. Brigadão, produção. Leiam, ou qualquer coisa, procurem o termo ideologia lá no site do professor Olavo de Carvalho e leiam. Porque a ideologia, ela não é algo que te ajuda a encontrar a verdade no dado real e concreto que está diante dos seus olhos. A ideologia, ela faz assim, ó. Por exemplo, aqui tem muita luz, né? Tô com o olho todo vermelho. Lá em casa está dormindo um pouco por causa do bebê. O óculos, ele, por exemplo, ele protege aqui, né? A luz. E os óculos protegem. Os óculos protegem, tem sempre sendo plural, né? Os óculos acabam protegendo os meus olhos e, por causa da miopia, ele corrige o que eu tô tentando ver com precisão na realidade. Mas isso é uma correção. Isso não é ideologia. A ideologia é quando distorce. É próprio da ideologia distorcer o que você está observando. Por quê? E aqui é bem simples que você entenda, você em casa que está nos assistindo entenda. Quando você observa algo, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é... Presbiopia. Obrigado, Flávio. A primeira coisa que você tem que prestar atenção, isso eu aprendi com o professor Olavo, a primeira pergunta que você faz quando você quer observar algo é se perguntar qual é a minha distância do objeto observado. Onde eu estou e onde está o objeto observado. A distância aqui não é distância física. Por exemplo, quais são as fontes, quais são os dados, quais são as informações que eu tenho de fato e qual é a minha distância de questão pessoal, se eu estou agindo de modo impessoal, se eu estou conseguindo conter as paixões e tentar observar o dado com clareza e raciocínio, né? Ou seja, que eu não me deixo levar pelas paixões, ira, rancor, inveja, etc. Enfim, os 7 pecados capitais. Você tem que fazer essa pergunta: qual é a distância que eu estou do objeto analisado? E a segunda pergunta, na verdade não é nem uma pergunta, né? A segunda dica é: você tem que observar aquele dado sem pré-condições. Você não vai ficar pegando pré-condições, pré-conceitos, uma estrutura anterior. Eu gostava muito de um termo que um professor meu usava, Max. Eu não sei se é preciso, mas eu gostava muito dessa expressão que ele usava, que era... Como é que ele falava? Era metaconceito, ou alguma coisa assim, que ele fala assim, que está antes. Né? Ele usava o meta como para além, né? Mas é você... Porque preconceito as pessoas não se dão conta, né? É um conceito anterior ao próprio conceito. Uhum. É você fazer um juízo de algo, é você chegar à conclusão de alguma coisa antes de você saber que coisa é aquela que você está observando. Isso é o pré-conceito. É quando você já tem um conceito de algo e você não quer nem saber da realidade. Isso é o pré-conceito. Pré-conceito. Ele está anterior ao conceito que você tem. E conceito é algo que você acaba adquirindo depois de observar alguma coisa, com o tempo, né? Aí você faz o juízo. O conceito é a segunda operação do espírito, né? Simples apreensão, conceito e juízo. E o pré-conceito é isso. É quando você já tem um conceito pronto sobre algo. E óbvio, né? Como ele é ele é anterior, você acaba se ferrando. Então, o que hoje falta para esse pessoal é entender: quando eu observo algo, eu não tenho uma ideologia, ou seja, eu já não tenho um preconceito, porque ideologia, por natureza, é preconceito, tá? Eu não tenho um preconceito que serve como uma tela, serve como, por exemplo, um óculos escuro, né, para ver a realidade. Eu vou ver aquilo mesmo que doa, que é aquela analogia da caverna do Platão, quando a pessoa sai e ela dói os olhos. Por que dói os olhos ao sair da caverna e olhar a realidade? Porque está sem preconceito, porque está sem ideologia, porque você está enxergando a realidade nua e crua, tal como ela é. Seja a morte do seu pai, como aconteceu comigo em 2015, seja a dor de não poder ver minha mãe, seja a dor de olhar o Brasil, ver como ele está, ver o Clezão na situação dele. Isso tudo não é ideologia. Então você defender
que estuprador precisa ter uma pena muito grave para que ninguém mais faça isso, para você poder dar uma pena a um pedófilo, para que ele possa pagar pelos crimes dele, e as pessoas da sociedade entenderem que quem cometer esse crime vai ter penas gravíssimas, isso não é ideologia. Você defender o seu país não é ideologia. Você amar a sua família não é ideologia. Você entender que o ser humano ele nasceu para estar aberto ao transcendente. Não é ideologia. Então toda a pauta que o conservadorismo hoje no mundo inteiro quer aplicar não tem nada a ver com ideologia. Nada. Zero. Toda vez que eles usam o termo, não, isso aqui não pode ser transformado em algo ideológico, é porque eles estão com a ideologia. São eles que estão com preconceito. E eles tentam colocar essas palavras na discussão para fazer o quê? Não, então são dois grupos ideológicos, e aí, agora que você entendeu o que é ideologia, se tem dois grupos ideológicos, o que vai aparecer? Um terceiro que diz, eu não tenho ideologia. Deixa eu ajudar vocês aqui. Quando, na verdade, somos nós. Nós é que não temos ideologia. Nós é quem defendemos as coisas porque elas são racionais. É até impossível você falar que defender a família, defender a abertura do transcendente, defender o mercado, a economia de mercado livre, a não interferência do Estado nas relações do indivíduo, você colocar isso dentro de um espectro doutrinário é loucura, porque isso é algo tão natural. Qualquer pessoa que quer destruir isso, na verdade, ela quer destruir a sociedade. Desculpa prolongar tanto, não, tranquilo. Mas é porque é canalício o que eles fazem e todo mundo da direita repete esse chavão e esse clichê sem se dar conta. Eu sou da pauta ideológica. Um monte de vereador, deputado fala isso, senador. Eu sou da pauta ideológica, Não, você não é da pauta ideológica. Você é racional, é diferente.